Olá, bem-vindos a mais uma aula de estrutura de dados e hoje a gente vai ver um outro conceito bastante interessante que é o conceito de ordenação. Então, ordenação, né, é esse processo de a gente colocar elementos de uma coleção em uma determinada ordem, né? Então, por exemplo, pode ser uma ordem crescente, ordem decrescente. Podemos olhar diferentes características, né, para poder ordenar. Por exemplo, uma lista de palavras poderia estar ordenada alfabeticamente ou por comprimento, né? Uma lista de cidades poderia estar ordenada por população, área ou CEP. Quando a gente tem alguns dados ordenados, tem algumas operações que ficam mais fáceis de ser realizadas, né? Por exemplo, teste de unicidade, né? Que é verificar se todos os elementos de uma coleção são distintos. A gente sabe que se os dados estão ordenados, se existe, por exemplo, dois elementos 5 dentro de uma coleção, a gente sabe que eles têm que estar um ao lado do outro, né? Então é mais fácil a gente verificar e remover, né, as duplicatas, né, como está aqui na próxima etapa. Então é muito mais fácil porque eles vão estar todos mais próximos, né? Buscar fica mais fácil, a gente pode usar o algoritmo de busca binária, né? Encontrar o iésimo maior ou menor elemento de uma coleção também é mais fácil, né? Porque a gente sabe se a lista está ordenada de forma crescente, né? Por exemplo, o elemento maior é o último, né? O menor é o primeiro. E aí a gente pode pegar, não, eu quero o segundo menor, eu quero o segundo maior, então tudo mais fácil. Contagem de frequência também, né? Encontrar o elemento que ocorre com mais frequência na coleção. Encontrar união ou interseção entre dois conjuntos também. A gente pode classificar os algoritmos, né, por exemplo, de acordo com estratégias, né? É uma forma possível da gente classificar. De modo geral, a gente pode pensar aqui em 4 categorias, né? A troca, né, como o Bubble Search, o Quick Search. A de seleção, né, Select Search, Heap Search. Por inserção, né, o Search Search, o Shell Search também normalmente utiliza o Insertion. Por intercalação, né, que é o Merge Search. Então, como é que a gente pode entender essas abordagens aqui, né? Eu não sei qual a familiaridade de vocês com cartas de baralho, né? Mas a gente pode usar as cartas de baralho como analogia, né? Então, o algoritmo de troca, né? Então, para entender esse algoritmo, a gente pode imaginar um baralho de cartas. Então, para ordenar as cartas, utilizando troca, a gente vai espalhar todas as cartas voltadas para cima. Então a gente vai olhando, né, vai trocando as cartas fora de ordem até que todo baralho esteja ordenado, né? Então eu tenho lá, sei lá, talvez o 7 e 8 está desordenado, tá, 7 9, e aí eu vou lá, tenho um 8, eu pego o 8, troco com 9, né? Vamos fazendo uma jogada dessa para poder ordenar todo o baralho. A gente vai ver com mais detalhes esse algoritmo. A ideia da seleção, né, a gente pode fazer a seguinte analogia. Nesse caso, a gente vai espalhar as cartas na mesa e vamos selecionando a carta de menor valor, né, retirando do baralho e colocando na mão. Então o processo vai continuar até terminar com todas as cartas que estiverem na sua mão. Então sempre você vai pegar a menor, você vai procurar lá em cima da mesa qual a menor, pega. A próxima menor. Então assim você já vai colocando elas em ordem. Por inserção, né, a gente pensa o seguinte, a gente vai ordenar as cartas por inserção, então você vai segurar todas as cartas na mão, né? E você vai colocando a mesa por vez, né, sempre inserindo na posição correta. Então você não vai ficar procurando na tua mão a menor carta, diferentemente de seleção. Mas na hora que você colocar, você colocou na mesa, você tem aqui o 8, você colocou o 8. Aí apareceu aqui o 4, aí você sabe que o 4 vem antes do 8, então você tem que colocar o 4 antes do 8. Apareceu aqui o 9, aí você, sei lá, sabe que é depois do 8, então você coloca depois do 8. Então você vai sempre inserindo ele na posição correta. O de intercalação ele é um pouco mais difícil de fazer analogia, né, que a gente não usaria normalmente essa abordagem. Né, as outras três, principalmente a de seleção e de inserção, seriam as mais comuns para a gente fazer no caso do baralho. Né. Mas a intercalação seria o seguinte, a gente dividiria baralhos em pares, né, até restar apenas um. Depois a gente vai agrupando eles, né, de forma a gerar um novo grupo ordenado. Então se você tem lá dois baralhos, cada um deles com apenas uma carta, por definição, esses dois baralhos já estão ordenados. Né? Então você consegue gerar um terceiro, né? Uma outra sequência agora ordenada usando esses dois. Então com dois
pares ordenados é mais fácil você gerar um próximo ordenado. Essa que é a ideia da intercalação. Só que aqui a gente falou da ideia geral dessas abordagens, porém agora a gente vai ver os algoritmos, né? Então, o algoritmo dos mais simples, né, e bem citados é o Bubble Search, né? Tem inclusive um vídeo, vocês podem pesquisar depois no YouTube, Bubble Search e Obama, né? Acho que eles, brincando de forma muito genérica, eles falam, poxa, mas qual que é a pior forma de você ordenar uma coleção de dados? Não, acho que qual a melhor forma de você ordenar uma coleção de dados? Mas acho que o pessoal da Google estava conversando com ele, perguntou de forma genérica, né? E aí ele foi lá e respondeu, com certeza não deve ser o Bubble Search, né? Então, ele deu uma resposta técnica que eles não esperavam, né? Então, aí que está a graça, né? Então, como é que é esse algoritmo, né? Ele compara itens adjacentes, né, um do lado do outro, e troca aqueles que estão fora de ordem. Cada passagem pela lista vai colocando o próximo maior valor na sua posição correta. Então, cada passagem você adiciona um novo elemento na posição correta e vai fazendo essas trocas. Então, para a gente entender esse algoritmo, a gente pode até tentar entender por que esse nome, né, bolha, né? Então, o bolha vem daquela ideia de você ter, né, por exemplo, um recipiente, né, você vai ter umas bolhas maiores, bolhas menores, né? E aí as bolhas vão subindo, né, de acordo com o peso delas, né? Algumas vão descer, outras vão subir, de acordo com o peso, até você ter ali uma estabilização ali. Aqui, né, a gente tem, por exemplo, o 6, né? A ideia aqui é que o 6 ele é mais leve, né? Então ele vai subindo, né? O 6 com 18 ele é mais leve, com 94, 42, 12. Ele vai subindo até ele chegar lá na posição de cima. Então aqui a gente está ordenando. O primeiro elemento vai ser o mais leve, né? O menor que tem. Então essa é uma forma da gente entender a analogia da bolha. Mas agora vamos ver aqui o algoritmo mais próximo mesmo da implementação. Então a gente tem aqui uma lista inicial e vamos simular aqui o primeiro passo, né? Então a gente está imaginando que a lista aqui, o primeiro elemento é 25, né? O último elemento é 92. Então a gente vai começar a comparar agora, por exemplo, 25 com 48, né? Nesse caso, né, eu vou comparar para ver quem que sobe, né? Por exemplo, 25 e 48, 25 é menor ou maior, né? O que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada, né? Então, beleza. Agora, 48 e 37, né? Qual que é maior, né? Então, 48 é maior do que 37, né? Então, a gente pode imaginar que ele é mais pesado, né? Então, ele vai trocar e ele vai descer aqui. Então, agora temos o 37 e 48. Observe que eles só trocaram de posição. Não estamos falando que o 37 está na posição correta. O 48 que está caminhando para a posição correta. Então, o 48 agora vai comparar com quem? Com 12, né? Então, 48 comparou com 12. Nesse caso, 48 é maior. Vamos trocar de novo. Aí a gente vai continuar comparando. 48 com 57, 57 com 86, 86 com 33. E aí 86 com 92, né? 86 não é maior que 92, não troca. Então, a gente sabe então agora que a gente terminou a primeira passagem, né? Então esse elemento que está lá na frente, 92, ele está na posição dele correta. Então, para a gente ver mais, garantir que a gente entendeu, vamos para o segundo passo, né? Então agora a gente vai começar por quem? Quem que a gente vai comparar? A gente vai novamente lá do início, né? A gente vai comparar o 25 e 37 de novo. A gente vai comparar o 25 e 37, não tem mudança, né? E agora a gente compara quem? 37 e 12, né? Aí a gente vai trocar. 37 e 48 não vai ter mudança. 48 e 57 não tem mudança. 57 com 33 vai trocar. 57 com 86 não vai ter mudança. Então eu sei que o 86 e o 92 estão nas posições corretas. Os demais, não sei nada sobre eles ainda. Eu só tenho essa certeza que o 86 e o 92 estão no lugar correto. Então, vocês podem depois seguir aí a simulação, né, desse algoritmo, né, até a gente ter todos os elementos ordenados. Aqui é o algoritmo, né, a implementação desse algoritmo. Então, aqui observe como é que a gente está fazendo aqui, né? Então a gente está fazendo o range aqui, né, de L menos 1, né? Esse L ele sempre fica ruim, né, porque fica muito parecido com 1, né? Nessa fonte aqui. Então entenda que esse aqui é o L menos 1. Então aqui a gente quer fazer um range, né? Olha o passo menos 1, né? Então ele vai,
por exemplo, se eu tenho uma lista de 10 elementos, o meu range vai ser 9, 8, 7, 6, 5, até o 0, né? Então, é essa que é a ideia aqui. Então, ele vai percorrendo, o J aqui, no primeiro momento, né, a gente vai estar comparando, por exemplo, o 9. Então, o primeiro momento vai ser, por exemplo, sei lá, tem uma lista de 10 elementos. Então, o primeiro valor de I é 10. Né? Então, eu vou estar comparando agora o J até o 10. Na próxima etapa vai ser 9. Né? Então, eu vou estar comparando apenas até o 9. Outra etapa, 8. Vou comparar só até o 8. Né? Lembre que a gente não vai até o final mais. Né? A gente vai comparar até que os dois, por exemplo, naquele outro passo da gente, depois dos 2 passos, os últimos 2 elementos já estão na posição correta. Então, não precisa ir até o fim mais. E aqui, caso, né, ele seja, por exemplo, LJ maior que LJ mais 1, né, aí a gente vai fazer a troca. Então, como no Python a gente tem essa possibilidade, né, de fazer essa troca usando essa atribuição, a gente está fazendo aqui numa única linha. Né? Se a gente estivesse usando uma outra linguagem, provavelmente teria que usar 3 linhas aí, né, para poder guardar a variável, né, guardar o valor numa variável temporária, né, antes de mudar. Aqui tem o teste, né, tem a implementação, né, e testem no Python Tutor. Vamos agora para o próximo algoritmo, né, que é o algoritmo de seleção, o Select Search. Então, a ordenação por seleção, né, melhora o Bubble Search ao realizar apenas uma troca a cada passagem pela lista. Então, o Bubble Search ele pode fazer muitas trocas ali, né? Depende da organização dos dados, mas ele pode fazer várias trocas a cada passo de execução. Só que no caso do Select Search, a troca em si ele diminui. A quantidade de troca ele faz apenas uma troca por passagem. Então, para conseguir isso, uma ordenação por seleção procura pelo valor mais alto, né, enquanto faz uma passagem, e depois de completada, coloca na posição correta. Né? Então, posso procurar o valor maior ou o valor menor. Então, assim como o Bubble Search, depois da primeira passagem, o maior item sempre está na posição correta. Depois da segunda passagem, o próximo maior item também vai para a posição correta. E assim sucessivamente. Então, vamos pensar nesse valor aqui, ordena, né, o estado inicial. Então, eu começo lá com O e vou procurar agora, aqui já acabou passando muito rápido, né? Então, eu tenho que procurar aqui, por exemplo, aqui eu vou estar trocando com o menor valor, né? Então, eu vou procurar o menor valor nessa lista, é o A, eu troco com o O. Então, fim do passo 1. Então, agora está entenda, pessoal, que agora é o passo completo, né? Ele percorreu tudo ali. Então, agora eu vou para o R. Eu vou procurar o menor valor e vou trocar com R, né? Então, o menor valor que tem de R até o final ali é o E, né? Então, eu vou trocar com o E, não, o D, né? O D é menor que E. Então, era o D, eu troquei com D. Agora, eu tenho o R aqui, né, na terceira posição aqui. Eu vou trocar agora com o menor elemento. Nesse caso agora, R é NO, o menor valor é E. Então, vou trocar o R com o E. Estou aqui no R, vou procurar o menor valor aqui, NO, né? Então, acho que é o O, né? MNO, então, o menor valor aqui é o N. Então, vou trocar o N com R. Agora, nesse caso, o menor valor é o O, eu troco o O com R. E aí, fim do passo 5. Tem agora minha coleção de dados ordenada. A implementação ela é bem simples, né? Então, a gente, vamos considerar que, por exemplo, essa função aqui é uma função a mais. Qual é o objetivo dessa função? É descobrir qual é a posição do maior valor, né? Então, aqui não retorna pós maior, né? Mas é pós maior, né? Esse cálculo, essa variável que eu estou calculando aqui. Então, ele vai percorrer toda aquela coleção. Porém, né, algumas situações a gente não vai precisar de percorrer toda a lista, né? Vamos voltar aqui. Lembra quando eu estou aqui, por exemplo, nessa posição no E, eu não vou procurar toda a lista, eu vou procurar a partir do E para frente. Então, E, o R, N, o O. Então, o meu grupo de elementos que eu estou olhando é menor. Então, eu vou passar a lista e até o elemento que eu quero olhar. Ali eu estaria, como eu estou modificando a partir do primeiro, né, eu teria que passar o início. Aqui, na nossa implementação, a gente passa o fim.
Então o Select Search funciona da seguinte maneira aqui. Então estou começando também de trás para frente, né? Estou começando percorrendo, por exemplo, uma lista de 10, né? 10, 9, 8, 7, né? E aí eu faço o seguinte, descubro qual que é a posição do maior, né? E aí, descoberta a posição do maior, eu encontro o maior e vou trocando ele aqui. Aqui tem um algoritmo, né? Então, nesse caso, o algoritmo só ocorre, né, uma troca por passo. Então, agora, uma pergunta, né? Considere que a gente vai aplicar esse algoritmo Select Search, né? Só que a lista já está ordenada, né? Quantas trocas serão realizadas? Ele fará nenhuma troca, ou um número menor ou maior de trocas? O que é que vocês acham? Eu acho que vocês podiam pensar um pouco sobre isso, né, para responder. Vocês podem depois testar no Python Tutor, né? Então pode usar aquele mesmo algoritmo e passa aí uma lista ordenada para ver o que vai acontecer. Agora a gente caminhando aqui para encerrar, né, essa nossa aula, vamos falar sobre ordenação por inserção, né, o Select Search. Então a ordenação por inserção sempre mantém uma sublista ordenada nas posições inferiores da lista. Cada novo item é inserido nessa sublista, de modo que a sublista ordenada fique com um item a mais. Na verdade, na prática, a gente vai trabalhar só com uma única lista. A gente não vai ter duas listas na memória, né? Mas a gente vai considerar que a parte inferior é uma sublista, né? A parte superior é uma outra lista. Então, temos duas sublistas ali. Então, os elementos são divididos em uma sequência de A1 até AI menos 1, né? E outra, né, de AI até N aqui. Então, em cada passo, a partir do I igual a 2, o iésimo item da sequência fonte é retirado e transferido para a sequência de destino, sendo inserido na posição adequada. Aqui, pessoal, vale destacar que quando a gente está falando I igual a 2, é porque a gente está pensando um pouco em algoritmo, em matemática, a partir do segundo elemento. A gente sabe que a maioria das linguagens, o índice na lista, vetores, arrays, começa com 0. Então, aqui seria I igual a 1. Mas para ajudar a gente a entender, vamos imaginar aqui, né? Então, eu tenho lá o baralho, né, de origem e o de destino, né? Então, eu fui lá e inseri o 7. Virei e encontrei o 5, né? Então, quando eu for inserir o 5, eu vou inserir o 5 aonde? Antes do 7. Depois eu encontrei quem? Eu encontrei o 8, né? O 8 eu vou inserir depois, o 3, até eu inserir todos os elementos lá, na posição correta. Então, quando o processo finaliza, a sublista de origem não tem mais elementos. Mas vamos ver aqui, né, melhor essa situação, né? Então, aqui a gente não está vendo um algoritmo de inserção completo, a gente está vendo apenas a questão da inserção ordenada, né? Então, eu tenho esse elemento 31. Então, imagine aqui que eu tenho o destino. Então, esses dados aqui estão ordenados. Observa, 17, 26, 54, 77, 93. Então, o destino ele tem que estar ordenado. A origem não, né? Eu tenho 31, 44, 55 e um 20 aqui, né? Que é menor. Eu quero inserir 31, né? Então, vamos imaginar que eu tirei esse 31, né? Então, guardei ele numa variável, separei ele. E agora eu vou ver em que posição que eu vou entrar, né? Ali está ordenado, né? Tem um espaço vago agora. O que vai acontecer? Eu vou ver comparar o 31 com o 93, né? O 93 é maior, desculpa, né? Então, eu vou trocar ele ali, botar ele na posição aqui, que era a posição do 31, né? Liberei mais um espaço aqui. Será que o 31 vai encaixar nesse próximo espaço? Só que eu tenho que olhar quem tem que estar depois é 77, né? 77 é maior que 31, então eu tenho que jogar o 37 para cá e abrir o espaço agora aqui. Só que eu tenho que comparar com o 34, né? Eu vou olhar o 34, 31 é menor ou maior? Não, 31 é menor que o 54, né? Então o 54 vem para cá. E agora tem mais outro espaço vago aqui. Vou comparar com 26, né? 31 é maior que 26, né? Beleza, então ele vai ficar nessa posição aqui. Eu não preciso comparar depois com 17, né? Eu sei que está ordenado, né? Então encontrei a posição correta dele. Aqui o processo completo aqui, né? Então, inicialmente aqui eu tenho O, então agora a gente está falando do Select Search, né? Então, essa é a minha lista inicial, né? Por isso que a gente está colocando I igual a 2, né?
pensando nessa sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, I igual a 2, né? Eu vou ver o R. Então, eu quero inserir o R nessa outra sublista. Né? O R é maior do que O? É maior. Então, eu não vou mudar ele de posição. Agora, eu vou inserir o D. Né? Quando eu for tentar inserir o D, eu vou comparar com o R. Né? Então, o D ele é menor do que R. Então, ele vai ter que vir para cá. Então, eu liberei espaço, o R vem, o O também vem e o D vai para o lugar dele. Então, vai ficar D, O e R. Né? Agora, eu vou inserir quem? O E. Eu quero inserir o E. Então, é como se eu estivesse liberando o espaço do E. O R vai vir para cá, o O vai vir, o D. Não, o D não vai, né? Porque o D ele é menor do que E. Então, o E vai ficar nessa posição. D, O, R. Agora, eu quero inserir o N, né? Então, o N, quando for tentar inserir o N é menor do que R, né? O R vem para cá. MN, né? É menor do que O, também o O vem e ele é maior do que o E, né? Então ele vai encaixar nessa posição. E por fim a gente vai inserir o A, né? Então o A eu vou ter que ajustar todo mundo. Eu vou ter que trazer o R, trazer o O, trazer o N, o E e o D para abrir o espaço lá do A. Né? Aqui está a implementação do Insert Search, que vocês podem testar depois lá no Replit, também no Python Tutor. Né? Então observe que a gente tem aqui um for e um while. Né? Por que um while? Porque ele não necessariamente ele vai percorrer tudo. Né? Então eu vou começar lá. Ele tem que comparar até, ele pode chegar até o primeiro elemento, né? Que esse pós maior que 0. Só que tem um critério aqui, né? Que é o L pós menos 1 é maior do que valor. Enquanto ele for maior, eu vou adicionar, porque eu quero adicionar um valor menor. Né? Então, pessoal, na hora de implementar qualquer um desses algoritmos, vocês têm que pensar muito bem antes, porque pode mudar sutilmente. Né? Se você está querendo mover o menor para o início, o maior para o final, então tem essas peculiaridades aí. Mas para vocês entenderem bem, dá uma olhada nesse código, rodem ele no Replit, roda ele no Python Tutor, né? E aí a gente encerra por aqui essa nossa aula sobre ordenação.